apresentação de Aninha Fonseca. Aninha Fonseca. Olá, sejam bem-vindos a mais um Diversicast, o terceiro episódio do ano 2 da gestão 25-26 da governadora Dilma Fonseca, do distrito 4563 de Rotary Internacional. Eu sou Ana Paula Fonseca e integrante da Comissão Distrital de Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento. Eu sou do Rotary Clube de São Paulo Aclimação. Agora eu vou fazer minha autodescrição, que, como eu sempre falo, é uma prática super importante para os deficientes visuais saberem como eu sou. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelo na altura dos ombros. Eu estou vestida de um blazer rosa, blusa preta e calça cinza. E eu sou uma mulher cadeirante. Nossa convidada de hoje é a Rosemary Correia, que tem tantas atividades, é graduada em Direito, primeira delegada da Delegacia da Mulher do Brasil e ex-deputada estadual com 4 mandatos. Rose, esse espaço busca discutir aspectos relativos à diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, tanto tão presentes no mundo contemporâneo quanto no Rotary. Assim será nosso contexto, a nossa conversa, falando sobre suas experiências. É um prazer tê-la conosco e te passo a palavra para a sua mensagem inicial, por favor. Bom, Aninha, é um prazer estar aqui com você e, tanto quanto você, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, loura, de cabelo curto, tá? Estou com uma blusa com tons de amarelo e marrom, tá? E eu acho que é isso aí, sabe? Que eu tenho que descrever que é onde vocês podem me ver. E é um prazer estar aqui com você, participando aqui do nosso Diversicast. Vou perguntar sobre sua primeira profissão, que foi professora primária. Isso. Quantos anos você tinha e como foi essa experiência para você? Bom, eu estava fazendo o curso normal e com 16 anos eu fui trabalhar numa escolinha próxima de onde eu morava, na Zona Norte, e eu dava aula para o pré-primário. Na ocasião era o pré-primário. Fiquei 2 anos ali, depois dei aula nessa mesma escola, que era o Externato Alvorada, dei aula para o 2º e o 3º ano do Fundamental, depois fiz concurso e fui dar aula para o Fundamental. Eu acho que eu fiquei nessa função mais ou menos uns 4 ou 5 anos, desde que eu comecei aos 16 e depois aos 20 e poucos anos, eu nem me lembro agora quanto, que eu fiz o meu concurso para escrivã de polícia. Legal. E o que te levou ao serviço público, ou seja, escrivã de polícia, na Polícia Civil? E como foi esse desafio para você? Olha, meu pai era investigador de polícia, então nós, dentro da nossa casa, eu e meus irmãos, convivíamos sempre com policiais. Dessa forma, a gente acabou tendo interesse em participar da carreira. Aí, quando abriu o concurso para escrivã de polícia, eu me inscrevi, eu estava no 1º ano da faculdade, eu me inscrevi, fiz o concurso, passei, e em 76, quando eu encerrei a minha carreira, quando encerrei meu curso de Direito, abri o concurso para delegada e eu fui fazer o concurso para delegada de polícia e fui da primeira turma da Academia de Polícia de 1976. Então, a partir daí, eu comecei realmente a trabalhar como delegada de polícia, até nos plantões policiais. Trabalhei em gabinetes, depois nos plantões policiais, e em 1985, eu participava já de um movimento de mulheres contra a violência que a mulher sofria, e em 1985 eu implementei, eu comecei o trabalho da primeira delegacia de polícia de defesa da mulher do mundo, tá? Que foi assim o grande marco para as mulheres do Brasil, não digo nem de São Paulo, das mulheres do Brasil. Foi o primeiro espaço oficial aberto para as mulheres que sofriam violências físicas ou psíquicas,
ter um espaço especializado para que elas pudessem fazer as suas denúncias. Bom, que legal, Rose. Você teve muito discriminação, porque é uma profissão praticamente feita por homem, né? Delegado. Olha, eu diria a você, quando eu entrei em 72 como escrivã e em 76 como delegada de polícia, fiquei até 85, quando fui para a Delegacia da Mulher. Durante todo esse tempo, eu não senti nenhuma discriminação. Eu estudei o que eu queria, eu trabalhei aonde queria, os meus colegas me respeitavam muito. Eu fui fazer plantão na Zona Norte, no 13º Distrito Policial. Fiquei 3 anos no plantão. Nossa, foi uma maravilha, foi uma experiência única. Era muito divertido. Eu chegava no meio da madrugada, a polícia militar ou vinha alguém para fazer alguma queixa, olhava para a minha cara e dizia assim: oh, mocinha, eu queria falar com o delegado. Eu falei: pois não, o delegado sou eu. Aí a pessoa se surpreendia, mas logo começaram a me conhecer no plantão e sempre fui muito respeitada. Os meus policiais que trabalhavam comigo sempre me respeitaram, nunca tive discriminação nenhuma. Eu acredito que até chegar lá na Delegacia da Mulher, que foi, na realidade, o evento marcante da minha carreira enquanto delegada de polícia, eu não sofri discriminação. Eu fui perceber que tinha discriminação a partir da Delegacia da Mulher. Sim. Por quê? Porque quando você, dentro da carreira, você se sobressai um pouco, e a Delegacia da Mulher me deu uma projeção realmente, né? Eu estava sempre na televisão, nos jornais, entrevistas. Então, quando você ultrapassa um pouquinho o limite de todo mundo, aí você começa a ver, né, que se incomoda. Então, eram algumas coisas bobas, né, de como as pessoas reagiam. A Delegacia da Mulher ficava aberta das 8 às 18. Depois, se a mulher quisesse fazer alguma queixa, procurava uma delegacia comum. E aí o que acontecia? Ela chegava na delegacia, o delegado dizia para ela: não, agora nós não vamos mais te atender porque tem uma Delegacia da Mulher. Entende? Para para mandar essa coitada dessa mulher no meio da madrugada, de camisola, com o filho no braço, para esperar que eles não diziam para ela que a delegacia só ia abrir às 8. Sim. E a gente chegava de manhã, encontrava essa mulher com a criança lá aguardando para fazer queixa, coisa que o delegado poderia ter feito, né? Mas de bronca ele acabava não fazendo e deixava essa mulher ali esperando para ser atendida. Sim. E como foi isso, pegar esses desafios e implementar o projeto novo da Delegacia da Mulher? O início, eu nunca fiz críticas aos colegas que tinham esse tipo de atitude. E aí o trabalho foi aparecendo. No meu trabalho, foram começando a ver um número enorme de mulheres que sofriam violência e nunca tinham procurado delegacia nenhuma. No primeiro dia, nós tivemos mais de 500 mulheres na fila aguardando, com todos os tipos de lesões que você pode imaginar. No primeiro mês, nós fizemos 2.000 boletins de ocorrência, sendo que a maioria deles era de lesão corporal. Era do chamado espancamento doméstico, que era cometido pelo marido ou pelo companheiro. Então, a partir do momento que os colegas começaram também a ver esses números, né, a ver essas verdadeiras tragédias que aconteciam dentro do lar docilar, aí eles começaram a entender a importância do trabalho e aí parou com isso e tivemos, inclusive, uma colaboração muito grande por parte de todos eles, sem fazer nenhuma crítica a eles, né? Só mostrando o trabalho. E eu soube que você recepcionou uma intercambista do Japão, que levou essa delegacia para o Japão, é isso? Me conta mais um pouco. Olha, na época, eu nem sabia o que era Rotary, eu não conhecia nada, não tinha nenhuma informação a respeito de Rotary.
E quando essa intercambista veio, eu fui fazer uma palestra no Rotary, que por acaso o seu pai, Paulo Eduardo, era do Rotaract, era do Clube da Liberdade, me convidou para fazer uma palestra para falar sobre a Delegacia da Mulher. E depois essa intercambista acabou tendo essa informação e veio ficar com a gente lá para conhecer um pouquinho o trabalho. Foi maravilhoso, ela adorou, porque era realmente um trabalho novo, né? Era uma coisa totalmente diferente do que todo mundo conhecia. Então, ela depois levou essa ideia e eu soube que foi implantado no Japão. Também nós tivemos lá várias jornalistas, repórteres de outros países. Nós tivemos um pessoal lá dos Estados Unidos que fez uma matéria conosco e nós somos capa do New York Times. Olha, lá nos chique. Estados Unidos. Porque era um trabalho pioneiro no mundo. Era mostrando, na realidade, uma situação de violência que a mulher sofria, principalmente dentro de casa, e que não se tomava nenhuma providência porque achava que era normal, né? A briga de marido e mulher não se mete a colher. Aí eu mostrei o seguinte, briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete a polícia. E foi o que a gente fez. Então, nós tivemos muita gente de outros estados, de outros países. Eu sei que fizeram também na Argentina, eu sei que teve no Uruguai, e talvez aí outros lugares que eu não tenha tido notícia, mas que copiaram aquela primeira sementinha que foi plantada lá no Parque Dom Pedro em 1985. Que legal, né, pessoal? Bom, além de tudo, a Rose foi deputada estadual por 4 mandatos, né, Rose? Exatamente. Como foi mais esse desafio para você? Bom, eu quis ser deputada estadual pelo seguinte, eu comecei a perceber, no momento em que eu fazia os atendimentos, que a nossa lei era muito falha no atendimento à mulher. Faltava muita coisa para que ela pudesse ser atendida, não só na parte policial, mas na parte psicológica, na parte de assistência social, na parte jurídica. E precisávamos ter leis melhores para atendê-la. E quem faz lei? São os deputados. E isso aconteceu, foi muito, muito interessante. Eu fiquei 5 anos à frente da primeira delegacia da mulher. Então, eu viajei por Brasil inteiro, levando a informação da delegacia para ser implantada em outros estados. E um dia, o meu chefe, que era o delegado-geral de polícia, né, que inclusive já não está mais entre nós, doutor Amândio, me chamou e disse assim, estou cansado de ficar atendendo aqui prefeitos e todo mundo que quer saber de delegacia da mulher. Eu vou criar uma coordenadoria e você vem para cá, vai ser a coordenadora e vai coordenar todas as delegacias da mulher existentes. Claro, foi muito bom, mas eu saí de um lugar onde eu trabalhava 12, 14 horas, né? De uma sala onde, às vezes, o taco soltava e eu quebrava o meu salto, mas eu amava aquilo que eu fazia, né? E sempre atendendo, estando com gente. Para um outro lugar, onde eu estava num gabinete muito bonito, todo acarpetado, eu tinha o garçom que servia cafezinho, mas eu sentia falta daquela coisa, daquele trabalho da delegacia. Então, o que eu fiz? Procurei o delegado-geral e falei, olha, eu vou ser candidata a deputada estadual. Nós estávamos em época de eleição. E ele falou, vai sim, vai que eu te apoio, vou conversar com o Quércia, que na época era governador, o Fleury vai sair candidato a deputado federal, você faz uma dobradinha com ele. No fim mudou tudo, foi o Fleury que saiu e tal. Mas eu fui para frente. E contra tudo e contra todos, sem dinheiro, sem nada, eu fui eleita pela primeira vez em 1990. Depois me reelegi em 94, 98, 2002 e em 2006 não consegui me reeleger. Tive a oportunidade de trabalhar em prol de leis para ajudar as nossas mulheres. Não ajudar, é para ser justa com as nossas mulheres, né? Trabalhei muito pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, que são eram minhas áreas de atuação. Foi muito interessante. Eu fui líder de governo, líder de bancada. Eu aproveitei para aprender muita coisa, né? Realmente. Mas hoje eu já aprendi o que tinha que aprender, não quero mais. Eu vou continuar fazendo política, eu faço política, mas política sem mandato, tá? Não nada de ser deputada, porque
que é política? É a arte de conversar, né? É a arte de procurar resolver os assuntos. E isso eu faço independente de ter mandato político ou não. Então, aí em 2006, quando eu não fui reeleita, eu parei e fui trabalhar em outros setores. E você exerceu funções no executivo também, como secretária e subsecretária. Como foram mais esses desafios, né? Eu era, na realidade, deputada, e nós tínhamos uma secretaria que se chamava Secretaria do Trabalho, Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Aí, o que o Fleury fez? Era governador na época, ele separou, deixou a Secretaria do Trabalho e a Secretaria de Assistência Social. Sim. E me chamou para ser secretária de Assistência Social. Muito bom, eu fui no primeiro trabalho no Executivo como secretária de Estado, né? E, na época, nós tínhamos também a Secretaria do Menor. E a Secretaria do Menor, ela era responsável pela FEBEM, hoje Fundação Casa. E tinha muitos problemas na FEBEM. Ali, naquela época, houve aquela grande rebelião que todo mundo lembra, que puseram fogo lá no Tatuapé, aquela loucura toda. E o Fleury, o que fez? A secretária que estava, belíssima pessoa, competentíssima, a Alda Marco Antônio, acabou pedindo para sair. E o Fleury me chamou e falou, olha, você vai segurar a Secretaria do Menor e da Assistência Social. E eu fiquei com as duas para até resolver o problema da FEBEM. Quando chegou no final do ano, ele falou, bom, agora você fica com a Secretaria do Menor. Eu falei, não, agora você junta as duas e nós vamos criar a Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social. E ele topou. Eu fiquei como secretária até o momento que eu tive que retornar à Assembleia para me candidatar à reeleição. Foi muito interessante mesmo, porque o nosso maior problema era, com certeza, os jovens agressores, né? Era conseguir fazer com que a FEBEM não explodisse, né? E nós conseguimos fazer algumas coisas, nós montamos os primeiros internatos para 40 jovens, com todo tipo de atendimento. Eu acho que eu também deixei lá minha marcazinha como delegada e como secretária e junto da FEBEM, acho que consegui deixar uma marca boa, principalmente com os funcionários. Se eu ter uma ideia, na minha primeira eleição eu tive 24 mil votos. Na segunda, que eu tinha sido secretária e tal, eu saí com 81 mil votos. E muitos desses votos, com certeza, vieram dos funcionários da FEBEM e da família deles, né? Que interessante, Rose. E como foi para os funcionários receber uma delegada para cuidar da FEBEM nesse sistema todo? Olha, os funcionários até me receberam muito bem, porque eu chamei todo mundo para conversar. E a primeira coisa, e eles eram muito criticados, né? Porque a culpa das rebeliões são dos funcionários, que os funcionários são violentos, os funcionários fazem isso, fazem aquilo. Então, eu, quietinha, chamei todo mundo, fechadinha, falei o seguinte, olha, eu vou defender vocês até a morte daquilo que vocês tiverem razão. Mas, se fizerem bobagem, se fizerem arbitrariedade, eu vou ser a primeira a botar vocês na rua. Aí todo mundo, né? E isso me trouxe muito apoio por parte deles, que eles estavam muito desgastados também, muito aborrecidos com a administração anterior e tal. E eles não viam ali, eles viam a delegada, eles viam a mulher, mas eles sabiam que era delegada também, então eles não brincavam muito. Não brincavam muito. E eu sempre, como eu disse, eu nunca fiz crítica para funcionário nenhum através de imprensa. Se tinha alguma coisa errada, eu chamava o funcionário e ia conversar com ele. Então, eu tinha o respeito deles, dava para trabalhar. O grande problema ali foi o pessoal que mandava ali, né? A gente costuma dizer que tinha alguns deputados, vereadores, pessoas de ONGs, que gostam do quanto pior, melhor. Né? Então, iam lá para dentro e diziam, ficavam insuflando, né, a garotada para, olha, porque isso aqui, tem que reclamar disso, tem que reclamar daquilo, e eu comecei a cortar. Só entrava lá com a minha autorização. Mesmo que fosse deputado, mesmo que fosse vereador,
não estou impedindo de entrar, mas o funcionário me liga e eu vou junto, vai entrar junto comigo, porque eu quero saber o que está acontecendo. Aí foi difícil. Eu me recordo uma ocasião, todo mundo conhece o padre Júlio Lancelotti, uma pessoa maravilhosa, né, lutadora, tal, mas tinha mania de ficar aí lá conversando com os meninos e criar problemas para a gente. Aí, num domingo, ele foi lá na Imigrantes, que tinha um reduto da FEBEM ali, né? E o funcionário me ligou. Secretária, tá, o padre Júlio Lancelotti, ele quer entrar. Falei, peça para ele, porque ele me esperar, que eu vou para aí e ele vai entrar comigo. Não, ele não quer esperar a senhora. Então, ele não entra. Se me esperar, eu entro com ele sem problemas. Ah, ele está falando que ele vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Fala para ele que a delegacia é essa próxima aí, que ele pode ir lá direto. Porque assim, porque o que acontecia? Esse pessoal ia lá e ficava estimulando esses garotos, né, a se rebelarem contra as coisas. Então eu comecei a cortar. Era assim, eu almoçava lá com o meu marido, junto na FEBEM, eu almoçava com os funcionários lá dentro, sábado e domingo eu ia para lá, madrugada eu passava lá, porque eu sou daquela opinião, né, gente? É o olho do dono que engorda o gado. E eu ia para lá. E eu passei realmente, os 2 anos que eu fiquei, nós não tivemos nenhuma rebelião, nada. Tanto que o próprio governador queria que eu permanecesse na Secretaria do Menor. Foi quando eu propus para ele, então, junto eu fico com as 2 secretarias e vamos fazer um trabalho juntos. Então foi essa coisa assim, o pessoal, a gente fala, né? Não, é mulher, eles não vão respeitar. Eles não são bobos, Ana Paula. Eles sabem que pode ser mulher, mas antes ela é delegada de polícia e tem a força da lei na mão. Então tem que respeitar ou então tem cadeia. Bom, pessoal, além de tudo, essa mulher aqui foi subprefeita de Santana do Curupim, né? Como foi ser subprefeita de uma coisa tão grande que é Santana do Curupim. Olha, a minha vida realmente, você falando aí, eu vou percebendo que eu passei por um monte de lugares que a gente acaba nem lembrando. Mas eu saí da Assembleia, né, quando eu não me reelegi em 2006, fui trabalhar no Palácio com o governador Geraldo Alckmin, fiquei lá 4 anos, né? Aliás, 5 anos, a parte que ele terminou a gestão do Covas e a parte que ele foi eleito, né, ele mesmo. E eu era subsecretária de Assuntos Parlamentares, eu fazia ligação dos deputados, né, com as emendas parlamentares com o governador. E aí surgiu a eleição do Dória, para o candidato do Dória a prefeito. Claro, a gente vai ajudar e tudo mais, o Dória ganhou. E um dia o doutor Geraldo me chama e fala, olha, o Dória vai te fazer um convite, né? Você vê se você quer aceitar, tá bom. Aí me ligaram e me convidaram para ser subprefeita de Santana do Curupim, porque quando o Dória entrou, a ideia dele era, eu vou colocar nas subprefeituras as pessoas que moram nos locais, que conhecem os problemas do local, que com certeza vão se sair melhor. Eu sou nascida, criada e moradora na Zona Norte só há 76 anos. E aí eu fui para lá, foi muito bom também. Aprendi muito, aprendi sobre asfalto, aprendi sobre lixo, aprendi sobre buraco, de tudo. Então você ali, a tua atividade é direta. E eu também, mais uma vez, né, os funcionários eram maravilhosos. Então, a gente tinha apoio, ia trabalhar de sábado, ia trabalhar de domingo, e fazia o bairro lindo. Olha, trabalhei muito, e entre outras coisas, ali o quadrilátero de Santana tinha muitas casas de lenocínio, muitos bordéis, para falar a verdade. E eu comecei a fazer o quê? Não tem licença, não trabalho, e comecei a fechar. Era uma loucura, A gente ia para lá de madrugada e botava muro, fechava. Eu tenho uma satisfação. A maioria daqueles que eu fechei continua fechado. Olha. Não reabriu. Então a gente ia. E eu depois ia também, há uma proibição de você deixar cartazes na calçada, né? Aqueles cavaletes nas calçadas.
e pôr faixas nas calçadas. Lá ia eu arrancando as faixas, pegando os cavaletes. Olha, eu não sei ficar sentada em gabinete. Se eu tenho uma função, eu vou para a rua, eu vou trabalhar. E foi ótimo, ótimo. Juntei mais amigos ao meu hall de amigos e depois saí de lá e acabei indo trabalhar na Coab, no social, onde eu estou até hoje, né? Mas uma das coisas principais minhas, que é a minha bandeira da luta contra a violência à mulher, que está cada dia pior, essa eu mantenho firme. Portanto, eu presido hoje o Conselho Estadual da Condição Feminina. E essa é a minha próxima pergunta, Rose. Você preside o conselho, qual o escopo desse trabalho? Eu sei que é voluntário, qual o escopo dele? Bom, o conselho, o que é o conselho? O conselho faz a ligação da sociedade com o governo na discussão, na implementação e na fiscalização das políticas públicas para mulheres. Então, nós nos reunimos uma vez por mês, nós somos 32 conselheiras, sendo que 21 da sociedade civil e 11 do governo. Nós nos reunimos e discutimos os problemas que estão acontecendo, o que seria melhor para resolver determinado problema. Você sabe, né, Ana Paula, nós estamos hoje em dia com um problema seríssimo de violência contra a mulher. O último Atlas da violência pública, da segurança pública, que saiu o ano agora de 2025, todos os casos, todos os tipos de violência contra a mulher tiveram aumento. Todos, é impressionante. Mas o pior de todos eles, com certeza, foi o feminicídio. O que é o feminicídio? É o assassinato de mulheres pela sua condição de mulher ou em função da violência doméstica. 90% dos casos é em função de violência doméstica. E o feminicídio é um crime de ódio, um crime de vingança. Ele não dá uma facada, ele dá 30. Ele não dá um soco, ele dá 61, como aquele que a gente viu. E você viu recentemente aí, o cidadão brigou com a mulher dentro de um bar, ela saiu, ele entrou no carro, atropelou essa mulher, ele carregou essa mulher no carro por mais de 1 quilômetro, tá? Ela perdeu as 2 pernas, está internada em estado grave no hospital. Ainda bem que o cidadão foi preso, mas eu espero que na bendita audiência de conciliação o juiz não mande embora. Então, são esses casos hoje que nós estamos mais nos preocupando. Porque ninguém amanhã se fala, eu vou matar a minha mulher hoje. Sim. Não, já houve sinais anteriores. Sim. Algumas coisas já foram acontecendo. Então, a gente sempre fala para a mulher, no primeiro tapa, no primeiro soco, no primeiro empurrão, procura ajuda, vai à delegacia, tem delegacia da mulher. Se não quer ir à delegacia, tem ONGs que atendem sem fazer registro, mas procura ajuda, porque o feminicídio é o final de uma vida de violência. Então, se ela começa e reclama de cara, se ela procura ajuda de cara, ela não é uma candidata ao feminicídio. Agora, se vai deixando, a violência é uma bola de neve. Chega no que nós estamos vendo aí que está acontecendo. Então, o Conselho faz isso, o Conselho levanta os casos, o Conselho propõe medidas, encaminha para as secretarias, né, como é que pode melhorar a situação. Então, essa é a minha bandeira desde sempre, continua sendo e vai continuar sendo a minha bandeira de trabalho. Bom, que legal. Que legal que é o trabalho desse conselho, eu não sabia. E como você consegue as políticas públicas para as mulheres? A sua experiência, como está? Eu acho que nós, apesar de nós termos hoje uma rede de enfrentamento à violência, nós temos 142 delegacias da mulher. Aqui em São Paulo, 10 delegacias são abertas 24 horas. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é um local maravilhoso, onde tem a Delegacia da Mulher, onde tem atendimento social, psicológico, tem a Defensoria, tem o Ministério Público, tem a Juíza, tudo num único lugar.
Falta apenas o IML ali, né, para poder fazer o exame de corpo de delito no próprio local. Se Deus quiser, eu acho que até o final deste ano aqui que está chegando, nós vamos ter esse posto do IML lá. Então, é um lugar maravilhoso para a mulher, tem todo tipo de atendimento. Nós temos abrigos para mulheres que correm risco de vida e não podem voltar para casa. Tem ONGs que fazem o atendimento. Nos locais onde não tem delegacia da mulher, nos distritos comuns tem a chamada sala DDM, que fica lá num computador, a mulher chega, o escrivão, o delegado leva, faz o contato com a delegacia online e ela fala com a delegada faz o boletim de ocorrência, até medida protetiva, a delegada consegue através da delegacia online. Então, você vê, tem uma rede de atendimento, mas, infelizmente, como eu disse, o Anuário de Segurança Pública está demonstrando que todos os tipos de violência contra a mulher tiveram aumento. Aí as pessoas perguntam, mas não aumentou porque as mulheres estão procurando mais? Não. Pode ser, mas eu não acredito nisso. Eu acredito sim que nós estamos vivendo num momento onde a saúde mental das pessoas está prejudicada. Nós temos que trabalhar a saúde mental das pessoas, porque não dá para acreditar que o homem tenha a capacidade, tenha a coragem de fazer o que esse pessoal está fazendo hoje. Outro botou fogo no barraco com a mulher, 3 crianças e uma criança na barriga, matou todo mundo. Outro mata o filho, tá? Porque não aceita a separação com a mulher. Então, veja, a gente precisa ver o que está acontecendo e nós temos uma companheira no Rotary maravilhosa, Daiane Dalmichem, que é maravilhosa, e ela é psicóloga e ela fala muito isso. Precisa tratar as pessoas na sua saúde mental. Que depois da pandemia, todo mundo voltou com a sua saúde mental comprometida. Isso está trazendo problemas muito sérios, principalmente no tocante à violência contra a mulher. Sim. E se não passasse, há mais de 20 anos, a Rosa é rotariana do Rotary Norte. O que te motivou a ser rotariana e quais projetos você já coordenou? Olha, como eu te disse, logo no início da Delegacia da Mulher, eu não sabia nem o que era Rotary, nem nada. Até vou contar um segredo para você. Eu era convidada para fazer palestra nas reuniões do Rotary, mas ninguém falava para mim que tinha que ser de 20 a 30 minutos de fala. E várias vezes eu extrapolei isso. E eu só vi o presidente todo. Mas eu não sabia, eu não entendia de Rotary. Hoje que caiu a minha ficha. Mas eu tenho um casal de amigos maravilhosos e o meu padrinho era rotariano. Naquela época, o pessoal ia na tua casa, ia no teu emprego, conversava, explicava, coisa que está faltando no Rotary hoje, né? Essa visita domiciliar para o candidato. E eles foi ele e mais um outro companheiro, Romeu Jora Júnior, me explicaram como era, tal. Eu aceitei, tomei posse na gestão do Mário Mangini, e foi muito engraçado, porque tinham alguns companheiros que fizeram uma aposta, né? Que imagina, Rose deputada, ela não vai vir nunca aqui, ela só quer ser para ter um título. Eu era frequência, aliás, sou ainda frequência 100%, não faltei nunca. E aí nós tínhamos o nosso também, gostei daquilo. Não podia fazer parte de nenhuma comissão, porque eu tinha entrado já com o conselho diretor escolhido, mas nós tínhamos uma escolinha de formação rotária. E eu entrei com mais 8 ou 10 companheiros na época, né? E na escolinha de formação rotária, o Pascoal Richardelli, que era um rotariano, também já falecido, propôs que a gente pensasse num projeto, né? Enquanto a gente não fazia parte da comissão. E aí nós fizemos um projeto de visitar 15 escolas estaduais, né? 5 boas, 5 médias e 5 consideradas ruins. E pedi para a coordenadora dessas escolas, pedi para os alunos da última série fazer uma dissertação sobre o que você faria se você fosse governador. O que você faria para combater a violência? Olha, deu tão certo.
A escola depois escolhia 3, mandou para a nossa comissão, nós escolhemos de todas 3. Esses alunos e a escola foram premiados, receberam o seu prêmio no Palácio do Governo, da mão do governador Mário Covas, com todo mundo ali para receber. Então, foi uma coisa muito bonita, muito bonita. Foi o meu primeiro projeto. E depois eu fiz um projeto que ficou conhecido no distrito inteiro, chamado Rotary em Ação pela Saúde e Cidadania, onde ali, num dos pavilhões do Expo Center Norte, nós fazíamos um atendimento de catarata, né? Quem precisava de catarata, depois atendemos de atendimento de saúde bucal, tirava carteira de identidade, tirava carteira de terapia. Olha, uma loucura. Durante muitos anos nós fizemos pela governadoria, depois cada distrito, cada área, né, resolveu fazer o seu e a gente parou. Mas foram projetos que nós fizemos e que me deixou assim, muito satisfeita, né? Porque é gostoso você trabalhar com a comunidade, ajudar a comunidade, poder fazer alguma coisa que cause diferença na vida daquelas pessoas. Rose, você quer divulgar suas mídias sociais? Só tenho uma mídia social, Paulinha. Eu tenho o Delegada Rose no Instagram e temos também o Conselho Estadual da Condição Feminina no Facebook, tá? Sim. No Facebook e no Instagram. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da gente, é só entrar no Facebook, no Conselho Estadual da Condição Feminina, ou no Instagram, Delegada Rose. Bom, mais uma vez agradeço a sempre Delegada Rose por sua disponibilidade. Espero que tenha gostado do podcast. Com certeza, eu adorei. Bom, como sempre, pessoal, agradeço aos nossos apoiadores, que sem eles não tinha podcast, Clínica Acreditando Brasil, Mantofani Mídia e Gelton Barros Fonseca Advogados. Bom, pessoal, se você gostou desse episódio, pode compartilhar, como eu sempre falo. Esses e os outros episódios estão no YouTube do Distrito 4563. Compartilhe com seus amigos e companheiros, mesmo porque nossa força reside na diversidade e nossa motivação na inclusão. Vamos seguir fazendo nossa parte, simplesmente porque estamos unidos para fazer o bem. Pessoal, bom Natal, bom Ano Novo, até o ano que vem. Um beijo a todos e até o próximo podcast. Diversicast, apresentação de Aninha Fonseca, Sandrinha Fonseca.